Falo também sobre o Flamengo que perdeu seu patrocinador master, pelo menos de forma provisória. Para completar o giro de notícias, preciso te atualizar sobre o Flamengo revoltado com 3 clubes da Libra. Tem ainda novidades importantes de times da Série A, de olho um ex-atacante do Boca Juniors e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Flamengo versus Botafogo da Paraíba, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Existia muita dúvida se o Botafogo venderia seu mando, foram várias as propostas, mas a diretoria do Bafo decidiu por manter a partida para o estádio Almendão em João Pessoa. Quero falar agora sobre o Flamengo Bravo, com a Libra e com 3 clubes em específico desse grupo de times que formam uma das alas. Só para vocês entenderem, a partir do momento em que o contrato da Rede Globo com os clubes brasileiros terminou, começou a haver uma discussão grande a respeito de direitos de transmissão. Os times se reuniram em blocos, um a Libra, o outro a LFU. O Flamengo faz parte da Libra, mas cogita deixar a qualquer momento esse grupo. Tudo porque não se sente ouvido. E uma série de reclamações feitas pelo novo presidente BAP não têm sido atendidas. O sucessor do Rodolfo Landim está muito bravo com a perda de cerca de 100 milhões de reais por ano em relação ao contrato anterior. O Flamengo tinha antes garantias mínimas de valores, o que não existe mais. E é por conta disso que o BAP tem batido na tecla de que se não houver compensação financeira, ele vai trocar a Libra pela LFU. Foi nesse contexto que passaram a existir outras conversas dentro da Libra. E aí surge uma segunda reclamação do presidente do Flamengo. Segundo ele, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro mandam na Libra. Eles se reúnem antes dos grandes encontros e já vão para essas reuniões com posições definidas. E o que eles decidem acaba sendo aceito pelos demais integrantes da Libra. Situação delicada, complicada. Importante contar que a Libra chega a sugerir um aumento de 40 milhões de reais por ano na divisão pro Flamengo, mas o BAP considera essa proposta pequena. Só para completar o noticiário rubro-negro, Pedro pode começar como titular o confronto contra o Grêmio, marcado para esse final de semana, jogo fora de casa. O Flamengo tentando a recuperação depois da derrota surpreendente para o Central Córdoba pela Libertadores no Maracanã. A saideira sobre o rubro-negro, o Flamengo assinou primeiros contratos profissionais de Daniel Thuram, zagueiro, e Gabriel Lukaku, volante, ambos nascidos em 2009. Eles passam a ter contrato até 2027. Bora de notícia importante, quero contar para vocês que o patrocinador master do Flamengo está suspenso temporariamente pelo Ministério da Fazenda. Contrato que vale ao Flamengo 470 milhões de reais por 4 anos. É que a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda suspendeu nesta sexta-feira 4 casas de apostas de funcionarem no Brasil, entre elas a PixBet, parceira do Flamengo. Aí você pode estar se perguntando, mas Nicola, o Flamengo estreou no jogo contra o Grêmio a Flabet. Tem algum problema? Sim, porque a Flabet tem o mesmo parceiro, é o mesmo parceiro da PixBet. É uma casa de apostas criada pelo Flamengo e pela PixBet dentro desse mesmo escopo. Dessa maneira, já para o jogo contra o Grêmio, o Flamengo não poderá exibir seu patrocinador master. Um dos advogados da PixBet assegura que é uma questão burocrática que já está sendo resolvida e em breve tudo voltará ao normal, mas a verdade é que nesse momento não há autorização, essa suspensão é provisória e válida por 90 dias. As outras 3 casas de apostas que também foram suspensas não participam do futebol brasileiro, patrocinando times das séries A e B. Andrés no Flamengo, a pergunta é do Atila Zapata. Hoje, eu não lembro quem, se foi a RT Sports ou alguém cravando que o negócio está bem avançado. Não foi o que eu ouvi de um dos representantes do Andrés Pereira. O Andrés é representado pelo Bertolucci. Eu conversei com um dos sócios do Bertolucci nessa semana e ele contou que a ideia do Andrés Pereira é sair do Fulham, mas para jogar em outro grande clube do futebol, para jogar num grande clube do futebol europeu, ou num clube que brigue por títulos. Ele está meio que cansado de ficar jogando no Fulham, sempre brigando na parte de baixo da tabela de classificação, tá? Diante disso, que não daria para vir ao Brasil.
Aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Vou falar sobre o Flamengo, que perdeu uma longa invencibilidade de 27 partidas, derrota em casa de forma frustrante por 2-1 para o Central Córdoba. Felipe Luiz foi bastante criticado por ter usado alguns jogadores reservas. Ele poupou o time contra os argentinos, saiu perdendo por 2-0, foi colocando os atletas titulares, mas não foi capaz de reverter esse tropeço, que complica um pouquinho a situação do Flamengo. Perder em casa na Libertadores nunca é algo natural. Por falar nisso, uma curiosidade: o Flamengo perdeu seus 2 últimos jogos como mandante na Libertadores, já havia sido derrotado pelo Peñarol na despedida da Libertadores da temporada passada. Hora de falar sobre a Globo, muito feliz com o Flamengo em campo. É que apesar da derrota para o Central Córdoba na última quarta-feira, o Flamengo garantiu a Globo na liderança isolada e com muita folga na audiência do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, o jogo teve 31 pontos de média, com picos de 33,3. A Globo foi líder com folga entre 21 e 31 e 23 e 48, enquanto a bola rolou, e durante esse período 49,4% das televisões ligadas no Rio estavam na Rede Globo. Só para você entender um pouquinho desses 31 pontos de média e 33 pontos de pico, o jogo entre a Universidade do Chile e Botafogo, vitória do time chileno por 1-0 na semana anterior, na abertura da Libertadores da América, também havia sido transmitido pela Globo, cuja média ficou em 23,5 pontos. Importante que você saiba que cada ponto no Rio de Janeiro equivale a 120 mil pessoas. Bora falar agora sobre o Super Mundial, com uma curiosidade que envolve a torcida do Flamengo. A ESPN divulgou nas últimas horas quais os jogos do Super Mundial com mais ingressos vendidos, obviamente na fase de grupos. E o Flamengo aparece no top 3, com a terceira colocação. Partida do Flamengo contra o Chelsea só tem menos ingressos vendidos do que outros 2 jogos, ambos de times ou com o Boca Juniors como representante. Jogo com mais ingressos vendidos até aqui tem Bayern de Munique e Boca Juniors. O segundo jogo tem Boca Juniors e Benfica, o que mostra a força do torcedor argentino do Boca Juniors. Terceiro lugar já contei para Flamengo e Chelsea. Quarta colocação para Real Madrid e Al Hilal. Quinto lugar para RB Salzburg e Real Madrid. Importante destacar o Flamengo à frente, por exemplo, de 2 jogos do Real Madrid. Nem imagino que vai haver uma grande viagem, uma grande caravana de torcedores do Madrid, da Espanha, rumo aos Estados Unidos, mas o Super Mundial de Clubes tem certamente o Real Madrid como um dos grandes atrativos. Você torce para algum time que vai disputar o Super Mundial de Clubes? Teria coragem de viajar para os Estados Unidos? Mais do que isso, e a grana, né? Que é o grande problema. Viagem cara para os Estados Unidos. O torneio acontece entre junho e julho. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Mengão, notícias atualizadas do Flamengo. Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.